Bom dia, galera. Bom dia a todos os senhores. Estamos aí hoje num domingo, dia 17 de outubro de 2021. Mais um domingo num Café com Job, um programa que a gente desenvolveu todos os domingos aqui para falar de refrigeração e climatização. Estamos ao vivo pelo YouTube Job Refrigeração, pelo grupo Refrigeração no Facebook e pelo grupo Refrigeristas no Facebook também. Galera, queria dar um bom dia para a galera aqui. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aí com a gente aí já. Meu amigo Clipper de Oliveira está aí. Bom dia, Clipper. Emerson Douglas, Bruno Lopes, Barri de Fá, Josué, Danilo Pablo, Elivan Divino, um abraço, Elivan, Maurício Soares, Renato Augusto, Jackson Arcanjo, bom dia, Jackson. Sejam bem-vindos. Galera, queria dar um bom dia também a todo o pessoal da Chemours, né, que é a nossa empresa parceira de fluidos refrigerantes. Queria agradecer a todo o pessoal que está sempre apoiando, incentivando esse programa aqui. Meu amigo Renato Sischini, Joana Canose, grande mestre Amaral Gurgel, todo mundo que incentiva, Daniele Coutinho, obrigado por todo o apoio. Queria agradecer também a nossa madrinha, a Marcel, sempre erro, tá aqui, ó. A importância do isolante térmico numa instalação, isso faz toda a diferença. Você sabia que o isolamento térmico está diretamente ligado à conta de energia? Pois é, você está pagando para retirar energia e não tem um bom isolamento, está entrando energia no sistema. Fica ligado aí, porque um bom isolamento pode dar uma qualidade magnífica para você, aumentando a vida útil do produto e diminuindo o consumo de energia. Beleza? Tem também a nossa mãezona aqui, Clima Rio. Você que é instalador de ar-condicionado, nós, meros penduradores, temos uma parceria com a Clima Rio, que você comprando um equipamento do tipo split, multi-split, instalando dentro dos padrões, você mesmo sem ser um credenciado consegue oferecer 1 ano de garantia para o teu cliente. Beleza? Então, procura seu vendedor aí na Clima Rio. A gente está com um precinho bom no cobre lá. E procura seu vendedor, a sua revenda. E eu vou estar na Clima Rio de Salvador, Recife e Fortaleza. 19 Salvador, 20 Recife e 21 Fortaleza. Vou estar aí com vocês, contando um monte de mentiras sobre o inverno. Bom, sem mais delongas e conversa fiada, vocês sabem que o que interessa aqui é assunto técnico. Grande professor Neto, um abraço, professor Neto, bom dia. Vou trazer um camarada aqui que foi um achado meu, não sei se foi eu não tenho nem o direito de falar que eu achei, porque o cara entende tanto que, na verdade, acho que ele que me achou. Vendo os vídeos no YouTube, como é que rede social é maravilhosa, né? Cara, descobri o Cristiano Aires, o cara é um mestre, cara, sabe tudo de refrigeração, tem um baita de um trabalho. Acompanhei o seminário dele agora também, que teve na Abrava 2 dias atrás, foi top, muito bacana. Então, hoje ele vai poder dar sua contribuição aqui para a gente, nós, meros mortais do split, da câmarazinha fria, né? Com a sua contribuição sobre vários assuntos. Então, a gente vai trazer aí Cristiano Aires, da Frigo Center. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Tá sem áudio, Cristiano, tá sem áudio. Opa, agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, Job. Prazer estar aí com vocês. Espero conseguir ajudar um pouquinho aí nesse domingo feio. E é isso aí. Os condensadores agradecem, né? Isso é verdade, isso é verdade. Hoje eles estão mais felizes. Enquanto a gente ficar mais triste, eles estão mais felizes. É isso aí. Cristiano, você está há quanto tempo na área aí, cara? Qual é a sua formação? Como que você engrenou aí nessa área aí? Eu sou engenheiro mecânico, né, de formação, mas eu comecei a trabalhar com refrigeração com 14 anos. Então, agora eu tô com 34, 20 anos aí, né? Já passou. Mesmo tempo que eu também comecei, tem 20 anos. E aí eu passei por todas as áreas. Eu comecei trabalhando na fábrica, montando equipamento, soldando tubo e tudo mais. Depois trabalhei ali uns 4 anos, mais ou menos, com manutenção, né, em campo, fazendo manutenção volante. Depois trabalhei também um bom tempo com obra, acompanhando obra. Enfim, aí depois comecei a trabalhar mais numa parte mais de projetos, gerencial e por aí foi. E o legal é que eu tive a oportunidade de fazer a faculdade e eu já trabalhava na área, né? Então... Isso aí é muito vantajoso, cara. Exato, porque aí você vai vendo na prática como cada coisa ali se aplica.
Então vai ajudando muito, né, a Na abrir a aula de mente. termodinâmica, o grupinho deve ter se formado em volta de você, né? Na hora da termodinâmica na faculdade, Pior né? é que também nem tanto, viu, cara? Porque você sabe que eu nunca fui um estudante exemplar, cara. Puta, eu fiz 8 anos. Minha faculdade eram 6 anos, né? O curso. Eu fiquei 8 anos para me formar em engenharia, cara. 8 anos é tempo pra cacete. É, E então eu nunca fui estudante exemplar, não, cara. Eu sempre gostei muito de engenharia. Eu vejo que eu estou no lugar que eu deveria estar, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito mais por influência, enfim. Não só na faculdade, na vida. Provavelmente hoje você trabalha nessa parte porque em algum momento alguém te influenciou. Você é, não. Há 20 anos atrás você não sabia o que você queria, entendeu? E aí eu também, exatamente. mesma coisa. Por acaso, segui essa área, mas eu não tinha a menor noção. Mas hoje eu vejo que não dava para estar em outro lugar. Eu gosto muito disso. Eu sou um cara que gosto muito de pôr a mão na massa, de trabalhar. Eu gosto de ir para o campo. Eu não tenho o tempo que eu gostaria, né? Infelizmente, não posso estar ali sempre, mas, cara, toda hora eu tô ali resolvendo alguma bucha, dando apoio para alguém, pelo menos a cada 2, 3 semanas ali eu tenho que alguma bucha para resolver. Então eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito de estar lá no campo, sim. Isso dá um feedback, um know-how para o cara gigante, né? Porque você passa Sim, a buscar a parte mais teórica. Eu estava até conversando isso com o Tida essa semana. Toda prática ela tem a base teórica de alguma coisa. Se você está praticando algo, ele tem um fundo teórico, né? E assim, você poder se aprofundar na teoria e depois vivenciar isso na prática e casar certinho é magnífico, né? sim, sem dúvida. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, né? Que a gente tem aquele ditado, né? Na teoria a prática é outra. Na verdade, não. Na teoria, a prática só é outra para quem não conhece a teoria, porque na prática a teoria se comprova, entendeu? Eu Então é falo isso, legal. cara, com muita força. Cara, tudo teoria não é, cara. Teoria não é, vai É, por mim. A prática que está se executando tem o fundo teórico, tem a base teórica ali. Eu exato. também tinha essa restrição, hoje não tenho mais. É, Mas vamos lá. Cristiano, hoje a empresa ela está em São Paulo, né? E qual é a é. especialidade dela? Eu vi que vocês projetam sistemas, cara. Vocês são um fabricante de unidades, de rack, né? Conta um pouquinho dessa aplicação de vocês. A gente especificamente está em São Bernardo, né? Perto ali de São Paulo, né? Grande São Paulo. Começamos em São Paulo, né? A gente se mudou tem 3 anos para São Bernardo. O nosso foco principal são indústrias de alimentos. Não somente a gente atua em 3 frentes: indústrias de alimentos, a área comercial, né? Muito focado em padaria. A gente tem algumas obras de supermercado também, mas nosso foco na área comercial é muito mais padaria. E temos a parte de transporte também, refrigeração para caminhão. Certo. Na parte estacionária, digamos, quando a gente diz indústria, é muito focado em indústrias de alimentos. Então, o cliente tem ali, precisa fazer um frigorífico, por exemplo. A gente pensa desde o conceito do projeto, né? Assim, qual que é a melhor solução para ele, se vai usar 404, se vai usar amônia, CO2, o que quer que seja. E fazemos a solução ou chave na mão, ou em partes, ou seja, tem clientes que quer contratar a gente para fazer a solução completa. Então a gente faz a casa de máquinas, que é o nosso core, né? Os racks, os skids, chiller e tudo mais. Nós fabricamos os equipamentos, fazemos toda a instalação, então projeto, instalação e depois o pós-venda, que é a manutenção. Então a gente pode atender toda essa parte. Só que a gente também trabalha muito com integradores. Então, às vezes você, Job, por exemplo, tem um cliente e ele precisa fazer uma câmara e você conhece, você foi lá, dimensionou a carga térmica, fez tudo isso, você chega para mim, olha, Cristiano, eu preciso só do rack, eu vou instalar ele. Aí a gente fornece só o rack e fornece tudo mais o que você precisar. Por exemplo, a gente tem alguns integradores que compram o rack da gente, compra o painel elétrico para controlar evaporador, válvulas e tudo mais. Em alguns casos, quando a obra é maior, ele contrata o projeto também. Então a gente Entendi. entrega os equipamentos para ele, o projeto executivo todo, e acompanha. Quando o cara vai fazer comissionamento startup, a gente manda um técnico até lá junto para dar todo o apoio. Então a gente trabalha dessa maneira, ou turnkey, fazendo a fábrica inteira quando o cliente quer, ou através de integradores fornecendo o que o integrador precisar, né? Dando apoio para ele, fornecendo o rack, fornecendo o que mais ele precisar.
Na parte comercial, muito focado em padaria, que foi onde a empresa começou lá atrás, né? Em 85, desculpa. 85 foi o ano que eu nasci. Aí, ó. Eu nasci em 87, né? A empresa foi fundada pelo meu pai em 85 e Legal. começou com manutenção. E depois disso foi trabalhando, fazendo hack, então começou muito com comércio. E aí ele fez muito tempo isso em padarias, né? A gente fez, porque eu tô lá há 20 anos. E aí em 2012, na verdade 2013, que a gente começou a ir para a indústria. Então hoje a gente tem esses dois segmentos. A gente continua em padaria, muito forte. Supermercado, alguma coisa, mas muito Quais as pouco. soluções que vocês entregam para padaria? Câmara, balcão? Não, a gente não faz nada de balcão. O que a gente faz é toda a parte, digamos, de casa de máquinas. Então, hoje Ah, também, sim. assim como no supermercado, é muito comum as padarias, principalmente em São Paulo. O cara tem um chiller É, com em glicol. São Paulo a padaria é um shopping, né? Pô, Então, tem. Apesar que elas não são mais tão grandes como costumavam ser, né? Até uns 6 anos atrás, você tinha um boom de padarias, cara. Eram umas padarias gigantes, sabe? As maiores padarias que tem na América Latina a gente fez. Coisas assim, padaria com escada rolante, sabe? Umas coisas que você fala, caraca. puta merda. É absurdo. Mas já tem uns anos que isso mudou. As padarias são pequenas, coisa assim de loja de 150 metros quadrados. Então o que, que a gente faz? É o chiller, todas elas é com glicol. Então toda a parte de resfriado, 0 graus, é um chiller com glicol a -5, que aí fornece para todas as geladeiras e câmaras. E aí tem às vezes 1 ou 2 pontos ali de congelados que a gente instala uma unidadezinha condensadora tradicional para esses pontos. A gente também tem uma unidade low condensing que ele usa. Essa unidade condensadora é uma unidadezinha com um compressor de 1, 2 HPs, é bem pequena, só que o condensador é um trocador a placas, que aí pega o glicol a -5 e usa esse glicol a -5 para fazer a condensação da unidade condensadora. Então, em Pô, alguns casos, a legal. gente usa. Então é interessante, porque às vezes ele tem uma câmara de congelados, só que dentro da indústria da padaria é muita farinha, muita sujeira, então o Sim. condensador entope, e aí é uma solução interessante, então a gente também usa. Eu Algumas atendo padarias algumas padarias maiores, aqui também, que é, a farinha é o principal fator. farinha é terrível. E, e aí algumas padarias maiores a gente faz um rack para o congelados, um rackzinho normalmente com Ou, 404 para o congelados. ou seja, em vez do cliente ter uma solução de vários condensadores, igual costuma ter, umas unidadezinhas acopladas ali com condensador, sujando tudo, você vem com Exato. uma unidade externa, onde é bombeado uma solução de glicol, né? Esse glicol passa só pelos trocadores e climatiza o que tiver que climatizar na parte de resfriados. Isso pode ser Exato. utilizado também para climatização, Cristiano? Para o Sim, conforto do ambiente? a gente tem bastante cliente que a gente fez ar-condicionado também. Então a gente usa aí os fancóis de mercado, né? Cassete, piso teto, high-wall, só que tem um chiller central com água ali a 7 graus para fazer esse ar-condicionado. Ou seja, com volume de fluido refrigerante sintético muito menor. Sim, é menos de 10%. Aí o cara consegue tocar ali todo o ar-condicionado dele. Então tem bastante solução assim também de padaria. Essa solução, Cristiano, eu vejo como uma solução muito bacana. Mas aí eu fico me perguntando por que que isso não é mais utilizado. Aí você pode me explicar. É por preço ou por falta de conhecimento da galera? É uma solução, quando a gente fala de padaria, um pouquinho mais caro, né? Porque ali o. Para ter uma ideia, a gente tem chiller. Chiller de padaria, cara, normalmente é 19 mil quilocal, 26 mil ou 35 mil quilocal. São chillers pequenos, tá? A gente está falando aí de compressores de. São sempre dois compressores, está falando de 4 HPs até 10. Dificilmente passa disso da padaria. Então são chillers pequenos. É uma solução um pouco mais cara, né? Só que é uma solução muito melhor, é o que você falou. Hoje, o cara tem um balcãozinho ali de 400 quilocal com uma unidadezinha condensadora do lado. Cara, ninguém olha para aquilo. Não tem É. manutenção preventiva. Você sabe bem, não dá. Primeiro, você já não consegue nem entrar na cozinha.
né? É. Porque o cara tá trabalhando, tá fazendo as coisas, a unidade ela tá enfiada ali num buraquinho com 500 coisas na frente. Então, assim, só quando aquilo para mesmo de funcionar, que o condensador já não existe, é só poeira em volta do condensador, aí que alguém vai lá olhar isso, né? E isso Fora consumindo uma baita de calor, uma energia também, né? exato, consumindo energia, gerando calor dentro da cozinha. Mas eu também acho que é muitas vezes por desconhecimento. Por exemplo, São Paulo, meu pai com certeza lá atrás começou a fazer isso. Inclusive, a primeira obra que a gente fez em... Cara, foi início dos anos 90 isso. A padaria chamada Laville, em Alphaville. O equipamento está até hoje rodando e a gente está agora trocando o equipamento que eles estão reformando a padaria. Mas eu acho Legal. que ele que deve ter começado com isso. Então, assim, São Paulo meio que criou essa cultura, sabe? Os clientes Aqui um no falam com Rio os você não vê outros. esse tipo de aplicação, é muito difícil. Exato. Você sabe que a gente fez uma padaria aí no Rio? Só que eu não lembro o nome, cara. Faz muito tempo. Deve ter uns 15 anos ou mais. Bem mais, eu acho. Mas acho que foi a única coisa. Eu falo, é curioso, eu não tenho... Eu não sei por quê. Eu não sei se o Rio é mais fechado. Mas a gente quase não tem cliente no Rio. Eu fiz pouquíssimas coisas no Rio. A gente já fez obra em todo lugar do Brasil, mas eu não sei por que o Rio de Janeiro especificamente, eu só lembro dessa obra. É incrível. O Cristiano, cara, eu tava vendo algumas questões, né? E assim, um grande problema aí, um grande problema é de fato a condensação. Aqui no Rio, por exemplo, a temperatura é muito alta, né? E quando você tem um sistema de condensação a ar, aqui no Rio tem dois problemas: a maresia e também a alta temperatura. Isso para climatização a gente consegue até tirar de letra hoje com a modernidade do inverter, tem ventilador de rotação variável, tem controle de condensação mais eficaz. Mas no frio alimentar, eu vejo quando você tem uma temperatura de congelados, quando você tem uma temperatura de resfriado, essa diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação, ela se distancia muito. E alguém paga essa conta, né? Aí você tem que ter uma relação de compressão muito ampla e você paga isso. Isso é pago. Sim. Nessa condição, você prefere qual tipo de condensador você prefere trabalhar? O a água ou a ar? E por que a água não é tão utilizada? Eu sei que ele tem um consumo de água muito grande, né? Porque se é tão benéfico, se a vida útil do equipamento é ampliada, eu tenho um sistema de condensação a água aqui de 79. Faço manutenção em Caraca. umas máquinas da Hitachi aqui, condensador tube-in-tube de 79, com compressor Puta merda. original, entendeu? Compressor Caraca. original. E por ser condensação a água, eu não tenho dúvida que se fosse condensação a ar, ele já teria para o espaço há muito tempo. Por Talvez. que é menos aplicada a condensação à água, cara? Por que o pessoal não explora mais isso? Na indústria, até que a gente usa com alguma regularidade isso. O problema da condensação à água é a água, né? A água é fonte de vida. Então, o que acontece? Você tem proliferação microbacteriana na água, você tem um problema de calcificação. Então, assim, tratar a água não é simples, né? Assim, esse sistema que você tem de 79, você comentou, provavelmente eles fazem tratamento da água, né? Fazem. A tubulação já está apresentando problema, mas a torre em si, cara, tá perfeita. Exato, porque eles fazem um bom tratamento. É assim, tem o primeiro problema é esse. Então, você tem um consumo alto, né? Normalmente, o consumo de água, a gente pega ali cerca de 0,8%, 1%, vamos arredondar, da vazão das bombas, você tem de perda de água, por evaporação principalmente, e alguma coisa por arrasto, né? Que a torre acaba arrastando um pouco dessa água. Então, esse é o primeiro ponto, você consome água. A água é um consumível. Se você está numa cidade grande, dificilmente você vai ter um poço. E se você tiver um poço, é até difícil de você conseguir licença ambiental para esse poço, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se você pegar água da concessionária, não vai valer a pena, porque o que você vai economizar de energia, você vai pagar mais ainda de água. Vai sair mais caro só a água que você vai pagar, fora o esgoto, que essa é a segunda coisa louca, né? Porque a gente paga a água e você paga o esgoto, que É. normalmente a concessionária considera o mesmo número ali para o esgoto, só que a água da torre evapora.
Só que não adianta, você vai pagar esse esgoto. E aí você tem o segundo ponto. Na verdade, você tem o segundo ponto, que seria o tratamento dessa água, que aí é importante, mesmo sendo da concessionária, muitas vezes você tem que fazer algum tipo de tratamento nessa água. A água da concessionária não vem de acordo para a gente usar, cara. Exatamente. E Não aí vem. você tem que tratar essa água. Então, assim, você tem que chamar uma empresa para ela ver a qualidade da água e levantar um custo desse tratamento. Então, você tem o segundo custo. E aí você tem o terceiro, que é o custo de manutenção. Mesmo estando tudo certinho, você sabe bem, você faz manutenção, a água, ela dá mais trabalho, porque você tem mais coisa. Você tem, no condensador a ar, o que você tem? Você tem um trocador, que é um microcanal de alumínio, ou tubialeta, que é cobre e alumínio, que você vai lavar ele a cada 2 meses, enfim, que é bater uma água, não é nada complicado. E você tem um Sim. ventilador, que também é algo que dá pouca manutenção. Na Pouca. condensação a água, desculpa, você tem o mesmo ventilador da torre, você tirou do condensador e pôs na torre, que dá mais manutenção, porque ele está num ambiente muito hostil, você tem muita umidade e tudo mais, então ele dá mais manutenção esse ventilador. Você tem as bombas, que antes você não tinha, a bomba da manutenção, você tem que trocar selo, enfim. Você tem os filtros Y, que dependendo de onde você está, tem muito problema de entupir com sujeira, de cair folha de árvore na bacia da torre, aí entope o filtro Y. Você tem o condensador ali, shell in tube, um tube in tube, que você vai ter que dar manutenção nele e dá muito mais trabalho. Você tem que parar o equipamento, esgotar a água, abrir. Você pega um condensador, às vezes, de 200 TRs, cara, aquilo a tampa dele pesa horror. Então, você desmontar aquilo e limpar não é simples. Tudo bem que você vai limpar, se é bem tratado, você limpa uma vez por ano, às vezes a cada 8 meses, assim, você consegue ter um bom tempo, mas dá muito trabalho fazer um trabalho desse. Então, assim, você tem consumo de água, que se é da concessionária, esquece. Você tem o tratamento da água, você tem uma manutenção um pouco mais cara. Então, tem que valer a pena. Para valer a pena, tem que ser grande o sistema, tem que ter um certo tamanho. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter uma água de qualidade e você tem que ter água em abundância, você tem que ter um poço que tenha vazão suficiente e você não use água da concessionária. Aí dá para pensar nisso. Quando a gente fala de um ambiente dentro de uma capital, é muito difícil você ter poço. Então, assim, as coisas não fecham a conta. Então, é melhor usar condensação a ar. E aí tem que ter uma manutenção bem feita. O que você falou é 100% verdade, né? Quanto maior a taxa de compressão, é onde o compressor sofre mais. Então, quando você tem que evaporar a temperaturas mais baixas, aí a condensação a ar é onde faz ele sofrer mais, né? O compressor exige mais dele, consome mais energia e tudo mais. Nesse caso aí, o pessoal costuma botar um condensador superdimensionado para compensar isso. Isso é Exato. muito comum, né? Porque. E também às vezes tem que tomar cuidado com a aplicação, né? Por exemplo, a gente usa muito chiller para frio alimentar com R410A. Então, você trabalha 410A, você consegue ter um glicol até -8, -9, tranquilo. Só que se você pegar o envelope do compressor, normalmente ele vai sofrer, se você já estiver trabalhando ali a -15 de evaporação, com uma condensação de 50, cara, ele já está sofrendo. E no Rio, condensação de 50 é rotina. É rotina, natural. Exato, porque assim, um condensador, normalmente a gente tem um approach que a gente chama, né? Então, ele vai depender da temperatura externa. Um condensador com dimensionamento ok, ele vai ter uns 10 graus de approach. Então, se você está com o ar ambiente a 40 graus, ele está condensando a 50. No Rio, você chega a ter 42 graus, né? Assim, são temperaturas bem altas. Para a galera que não conhece aí, Cristiano, pode me corrigir se eu estiver errado, já tem tempo que eu estudei isso. O approach é a aproximação entre a temperatura do ar ambiente com a temperatura do fluido. Na verdade, do Perfeito. fluido no final do condensador, não é isso, Cristiano? Exato, exato. Então a gente está ali com uma pressão que está condensando a 50 graus mais ou menos, o seu ar está entrando a 40, então você sabe que você tem 10 graus de diferença. Quanto mais a temperatura ambiente subir, mais a sua condensação vai subir também. Só que você tem unidades condensadoras, às vezes ar-condicionado, que eles são projetados para ser mais barato. Então você tem, às vezes, approach de 15 graus. Então, quer dizer, se seu ar estiver entrando a 40, você vai estar condensando a 55.
Então, aí, por exemplo, o 410, ele já sofre muito nesse ambiente. Aí já está com 500 e poucos PSI. 63 graus dá 574 PSI, se eu não me engano. Puta, eu não sei de cabeça, mas dá bastante, cara. Você vai estar já numa pressão alta. E o problema não é só a pressão, o problema é que se você pegar o envelope do compressor, o envelope, né, assim, quando a gente entra lá num software, sei lá, você tem um compressor da Emerson ou da Danfoss, você entra ali no software, ele te dá o envelope dizendo aonde esse compressor pode trabalhar. Então, a condensação máxima é tanto, a evaporação mínima é tanto, ele te diz ali, olha, dentro desse ambiente, meu compressor trabalha bem. Para você manter esse ambiente, você vai ver que, por exemplo, uma condensação de 50 graus, com uma evaporação de menos 10, menos 15, você já está fora do envelope ou no limite dele para 410. Essa é uma limitação do compressor, de como ele foi feito. Então, assim, aí, por exemplo, já é bom você usar um 134. Um compressor com 134, aí ele já consegue condensar ali a 60 graus sem problema nenhum. Então, tem todos esses detalhes que, às vezes, é muito pequeno que as pessoas não se atentam, porque 410 é a solução mais barata. Se eu for fazer um chiller com 134, ele já vai ficar, uns 20% mais caro. Sim. Então, o cara vende. Aí tu tem que contabilizar isso, se isso com o tempo vai se pagar ou não. Ele vai se pagar. O problema é assim, eu estou vendendo o sistema. O cliente está comprando. O cliente, quando compra, o grande problema é que o cliente olha o quanto ele gasta inicialmente. Exato. Só que ele paga o sistema uma vez só. Ele paga por resto da vida a manutenção e paga por resto da vida a energia. E aí, quando você pega em 5 anos, não precisa nem ser 10. Em 5 anos, ele já gastou muito mais. Ele investiu menos no equipamento, só que ele está gastando muito mais em energia e manutenção. Mas a gente, como fabricante do sistema, às vezes a gente tenta passar isso, mas às vezes você sabe que é muito difícil. O Clipper de Oliveira tá falando aqui, aqui em Volta Redonda, mesmo que você tenha um poço artesiano, a concessionária coloca um hidrômetro no seu poço. Põe. Isso, na verdade, eu não sei bem como é que é a regra, como funciona a lei para isso, mas eu já tive vários clientes que têm hidrômetro da concessionária. Só que, por exemplo, eu tinha um cliente que eu lembro que ele não pagava o consumo de água. A concessionária colocou para cobrar o consumo de esgoto, porque ele pegava isso e aí quem tratava era a concessionária. Então, eu não sei bem como funcionam as regras, mas não é simples o poço. É um negócio meio complicado mesmo. Aí eu deixaria para ir no banheiro em casa, não na empresa, cara. E aí, exato. Tá maluco? Porque eu tô gastando água. Se eu fosse no banheiro dar uma urinada, já era. Aumentou o consumo. Mas aí é que tá o esgoto. Como ele não tem como medir o seu esgoto, ele mede o quanto você pega de água do poço. E aí ele já imagina que tudo isso vai. Mas, por exemplo, como esse cliente ele tinha um consumo de água de torre, e ele era um laticínio, e ele tem um consumo muito grande de água nos produtos dele, aí ele media o quanto a torre consumia e quanto de água ia para a produção. E aí ele descontava isso na hora de pagar o esgoto. Só que assim, ele era um consumidor muito grande, né? Esse tipo de coisa é bem complicado se você conseguir licença. Então não é simples, não. Eu não sei bem como funciona, mas como a gente vê muito cliente, assim, é bem chatinha essa questão de licença ambiental, licença para poço. Ô, Cristiano, você como faz a questão do hack, vocês produzem o sistema hack, vocês produzem as unidades, né? E sempre um gargalo é o compressor, assim, um gargalo no bom sentido, porque o compressor, acredito eu, que é o maior custo inserido no teu sistema. Você tem um compressor da Beats, eu tenho um compressor da Emerson, eu tenho um compressor da Danfoss, são componentes caros, né? Que tendem a ter um cuidado. Quais tipos de proteções vocês adotam para poder proteger esse compressor nessas unidades? Por quê? Porque pode ser você que não instala, né? Pode ser você que não instala. Se não foi você que instalou, você tem que tomar um cuidado a mais no startup ali, tem que ter um relatório. Então, o que você fez no teu sistema para garantir a proteção do teu compressor? Vai depender um pouco do compressor, do tamanho do sistema, né? E até da aplicação. Por exemplo, você pega compressores Scroll para 410, eles são compressores para serem baratos, não são ruins. Mas, por exemplo, você tem proteções limitadas. Às vezes você não tem nenhum protetor térmico no motor.
né? Eles são... A não ser quando já, por exemplo, você já passou de 10 cavalos, aí você já tem mais opções de proteção, né? Por exemplo, a Emerson tem lá o Core Sense, que aí ele protege contra a falta de fase, inversão de fase, mas ainda assim é um pouco simplificado. Quando a gente já fala de aplicação, por exemplo, de frio alimentar ou industrial, a gente tem uma linha de compressor Scroll, que é bem interessante, que é da Emerson, que é a família ZF e ZB, que são scrolls para trabalhar com 404, 507. Esses, por exemplo, já tem uma proteção bem grande. A gente tem o Core Sense, que ele monitora a temperatura de descarga, corrente do compressor, inversão de fase, falta de fase, né? Isso só no Core Sense, que vai para o nosso LP. Aí a gente tem ainda uma boia eletrônica de óleo, então a gente instala ali no cárter do compressor, no visor, um regulador de óleo eletrônico. Então o que ele faz? Ele mede o nível de óleo do compressor. O nível de óleo baixou, a gente tem um reservatório, aí ele aciona uma solenoide que injeta óleo no cárter do compressor para manter sempre o nível ok. Se esse cara, além de controlar o nível de óleo, ele também alerta. Então, se ele baixou o nível de óleo, ele tentou injetar óleo e não tem óleo, ele vai desarmar o compressor por falta de óleo. Então, é mais uma proteção. Uma parte de uma proteção, por sinal, né? Exato. Você tem as proteções ali de pressostato. Normalmente, a gente instala por compressor, o pressostato de alta e baixa, porque em chiller nem tanto, mas quando você pega a aplicação de frio alimentar, você tem as válvulas de serviço na sucção e descarga. Sim. E mais de uma vez eu já vi o cara ir fazer a manutenção, fecha a sucção e a descarga, e o cara esquece de abrir, às vezes, a válvula de descarga. E aí o compressor quebra. Então você tem o pressostato. O que mais? Você tem a parte de alimentação. Então, quando é por contatora, disjuntor e contatora, a gente usa um disjuntor motor, então você consegue ali medir a corrente para proteger. E quando você tem algum drive de acionamento, né? Drive seria ou um soft starter para partir o compressor, ou um inversor de frequência para modular ele. Ele também traz uma proteção bem grande, porque aí ele tem uma proteção muito mais precisa de corrente, de tensão e tudo mais. Quando é um compressor semihermético, além desses itens, você ainda tem normalmente algum sensor de óleo adicional que ele vem nele. Então, por exemplo, a Bitzer, até os compressores de 15 HPs, que é o Octagon, ele tem um sensor óptico que ele emite um fecho de luz. Se tem óleo, esse fecho de luz volta. Então, você tem essa proteção. E nos compressores grandes que usam bomba de óleo, você tem o ΔP ali, que mede a pressão na bomba de óleo. Então, é mais uma proteção. Então, a gente já está falando aí de 6 proteções. E se é um compressor parafuso, aí tem mais proteção ainda, né? Compressor parafuso, a gente mede a pressão antes do filtro de óleo do compressor, depois do filtro de óleo para medir a perda de carga no filtro. Você tem, às vezes, sensor de rotação, você tem o fluxostato de óleo, tem coisa pra caramba. Mas tudo isso vai depender um pouco do porte do sistema, do tipo de compressor. Por exemplo, não dá para você colocar um monte de proteção assim num chiller de 410. Porque, enfim, o chiller de 410 com compressor scroll é uma solução para ser barata. Claro que a gente faz um chiller mais industrial, nosso chiller tem muito mais proteção do que um chiller de conforto que você está acostumado a ver das principais marcas, mas mesmo assim é limitado, né? Se você vai fazer tudo isso de proteção, o chiller vai custar muito caro. Boa. O professor Américo Martins, grande professor, que inclusive já participou aqui com a gente, tá aqui. Já fiz uma live para ele também. Ele é muito gente fina, cara. E assim, tá botando uma questão aqui que ela é uma questão muito discutível, né? Ela é assim, ó. Bom dia. Cristiano, os condensadores microcanal estão cada vez mais sendo introduzidos na refrigeração. É o futuro? Quais os prós e os contras desse condensador? Antes de você dar sua opinião, Cristiano, termodinamicamente eu sei que ele é a solução mais bacana que a gente tem, né? Mas a cultura criada em cima do condensador microcanal por conta da corrosão, que não é nenhum conto de fadas, isso aconteceu de fato na climatização e menos um pouco na refrigeração comercial, porque eu não vejo um condensador microcanal da Danfoss furando a torta e a direito aí, igual a gente teve na climatização. Só que isso
deixou muito mecânico e instalador, que é que na maioria das pequenas aplicações indica com o pé atrás. Por exemplo, hoje eu não indico um microcanal. Eu estou errado, tem algum argumento que possa mudar, eu não sou ignorante a ponto de que eu não possa mudar minha opinião. Mas hoje eu não vejo o microcanal com bons olhos se tratando de vida útil, não de funcionamento. Entendi. Olha, Job, você sabe que, e Américo também, você sabe que eu não vejo um índice maior, a gente usa ainda muito tubo e aleta. Hoje o que acontece? A gente tem a linha de Hacks ou Schiller, que tem o condensador acoplado, então é como se fosse um container. Você tem embaixo os compressores e em cima o condensador a ar. Esse tipo de equipamento a gente só usa microcanal, já tem aí uns 4 anos, pelo menos. Quando é condensador remoto, aí a gente usa tubo e aleta. Certo. Porque aí a gente compra o microcanal, a gente fabrica, não a placa, mas o condensador. E tubo e aleta a gente compra do mercado, de Refrion, Mipal, Guntner e por aí vai. Eu não vejo no microcanal uma incidência de vazamento maior do que eu via no tubo e aleta, porque o tubo e aleta também você tem 1 milhão de soldas. O tubo e aleta o que é? O cara pega, faz a bengala, né? Então ele pega um tubo, seu condensador tem 2 metros de comprimento, ele pega um tubo, dobra ele, faz 180 graus e ele vai colocando essas bengalas no meio do alumínio. Do outro lado, ele tem que soldar tudo aquilo num coletor. Sim. Então, e você tem também um problema que você tem depois, antes de você soldar, você faz a expansão. Então, ele pega uma chapa de alumínio e estampa os furos nela, Sim. aí você põe os tubos. Só que o tubo ele tem que grudar no alumínio. Então, o que ele faz? Ele entra com um alargador naquele tubo e expande o tubo. E aí o tubo ele fica travado, a aleta fica travada ali no tubo. Só que se você tem alguma folguinha, com o tempo ali vai criando uma corrosão galvânica. Então você começa a aparecer pequenos pontos de vazamento no meio do tubo por causa dessa conexão entre alumínio e cobre. E você também tem as soldas do outro lado. Não que seja comum, mas você tem às vezes o problema de vazamento. No microcanal, eu já não vejo tanto. Nesses Agora, 4 assim, anos que você desenvolveu, você teve algum retorno por vazamento? Sim, já tive, mas também já tive do tubo e aleta e não é pouco. Quer dizer, percentualmente não é muito, mas quando você começa a fazer muito equipamento, toda hora você vê alguma coisa assim. Mas você não concorda comigo que o reparo do tubo e aleta é possível, já no microcanal já fica mais inviável? Exato. O tubo e aleta, até às vezes quando é no meio ali, você consegue cortar a Eu aleta. desenrolo, ali eu desenrolo. Ali Exato. me dá um turbotoste na mão que eu desenrolo. Exatamente, você consegue. O microcanal a gente não faz, mas eu já vi muita gente, cara, usando Durepox. Tem algumas soldas próprias para alumínio. Só que o que acontece? O condensador é razoavelmente barato, então às vezes eu não sei da parte de split, né? Às vezes de split eu não sei como é que é a política de Não é preço. barato. Além de não ser barato, é uma baita de uma mão de obra, porque é o seguinte, você tem vazamento de fluido. Inicialmente, você não tem um vazamento de fluido e o cara já troca o condensador. Faz uma carga para segurar até tal dia. E aí, isso com esse fluido vazando, aí você tem também um déficit na lubrificação. Lógico, o volume de óleo que vazou pode até não ser significativo, mas está vazando óleo também. Sim, então, assim, acaba que o histórico que foi criado em cima do microcanal, eu já peguei muito condensador tubo e aleta vazando, mas todos eles que eu peguei vazando, foi muito difícil eu não ter corrigido. Entendeu? Você consegue corrigir no campo, né? Não tem nenhuma dificuldade de corrigir no campo. Já o microcanal tem. É que o que acontece, quando a gente fala já de um chiller ou de um equipamento industrial, eu não tenho só uma placa. Na verdade, eu tenho ali 8, 16 placas. Nosso maior chiller são 24 placas de microcanal. Então, o que acontece? Se eu tenho vazamento em uma, eu desabilito ela e continua funcionando o equipamento. E aí eu troco só essa placa. Então tem essa pequena vantagem, né? Quando você fala de um sistema pequeno que só tem uma placa, não tem muito o que fazer. Então, assim, eu não acho que é um grande problema, só que ele é uma solução mais barata, né? Então, o alumínio, ele tem um tubo bem fininho. O que acontece às vezes, ou ele dá vazamento logo de fábrica, mas isso é fácil de ver, porque sempre que chega para a gente, ele vem pressurizado. Então, quando vai ser montado na produção, eles tiram um tampão. Se não tem pressão,
nem monta. A gente já manda de volta para o fornecedor. Agora, com o tempo, às vezes acontece um ou outro de ter que trocar, mas realmente eu não acho que é uma incidência tão grande, o que eu diria talvez de desvantagem do microcanal. Ele não tem como fazer uma solda, pelo menos não algo que seja confiável, porque você não pode nem sequer fazer por brasagem, porque se você tenta esquentar ele, você acaba soltando as outras soldas. O que eu já vi o pessoal... Fala aí. O Carlinho tá falando aqui, ó. Job, Carlos Claudino, nosso amigo aqui, Carlinho. Inclusive, eu vi essa foto desse chiller dele e ele só conseguiu fazer esse reparo também porque foi no coletor de alumínio. O coletor que tinha um diâmetro maior. Aí, ó, Job, nos condensadores de um chiller aqui no Rio de Janeiro, são até máquinas de precisão lá, conseguimos soldar somente com solda TIG. Cara, no coletor maior de diâmetro maior, show de bola. Eu já até corrigi alguns aqui, Cristiano, de equipamentos do tipo split com o turbotoche. Tem que ter uma mãozinha boa e um talentinho ali com aquela vareta de alumínio que tem um fluxo interno. Já corrigi alguns aqui. Só que não é um processo... Por exemplo, se alguém furar um condensador, você consegue soldar e ficar de boa. Inclusive, tem até a opção de, nos dois coletores do microcanal, se você danificou uma barrinha chata, você mata ela. Mata ela nos dois pontos de maior facilidade de solda, que são nos coletores. Aí tu tampona esse microcanal e mata esse channel ali. Esse microchannel você mata um. E aí você consegue corrigir, né? Agora, o problema é que você, de fato, eu estudei um pouquíssimo sobre isso, mas eu vi que o alumínio ele tem uma perda de propriedade mais acelerada do que o cobre. Ele tende a perder as propriedades de maneira mais acelerada que o cobre. E ele vai perdendo essas propriedades e vai ficando poroso. Com essa condição, se você soldar de um lado, do outro vaza. Solda de um lado, do outro vaza. Quando é furo ocasionado por um parafuso ou por um acidente, você consegue corrigir. Dá para corrigir se tiver a mão boa. Agora, se for por corrosão, esquece. Só outra serpentina. Mas é até o que a gente comenta também, né? Isso eu falo muito para cliente, às vezes você vai, mesmo um evaporador, por exemplo, às vezes uma câmara, você vai lá soldar um evaporador, putz, você vê que é no meio do evaporador aparecer um vazamentinho que você vê que é pela idade. Você vai lá e solda. Você pode até soldar para deixar aquilo funcionando, mas já tem que avisar o cliente, cara, troca esse evaporador. Porque se é por corrosão, você tampou um furo aqui, daqui a pouco vai aparecer outro. Realmente, eu não sei te dizer assim, puta, um microcanal, será que vai durar aí 15 anos, igual dura às vezes um tubialeta? Realmente eu não sei te dizer, tá? Tem que acompanhar, a gente está usando aí há uns 5 anos, mas é o que você falou, é o futuro, porque assim, é uma solução mais barata, é uma solução em termos de eficiência de troca melhor, então você diminui o tamanho do seu condensador, você diminui a carga de gás, só a carga de gás que vai no condensador, você diminui em média 30%, 40%. E o compressor então, também, né? Se você tem uma massa de fluido menor, você precisa de um compressor, pode ter um compressor menor para deslocar, tem menos massa, né? Então, não, porque o que acontece? O volume deslocado você não vai mudar. Você vai mudar o volume que existe no seu sistema. Mas você não muda o quanto o compressor desloca. Só que você diminui condensador, ele é mais barato. Então, eu acho difícil fugir dele. Mas como tudo hoje em dia, infelizmente, eu acho muito difícil você comprar hoje um chiller e que ele vai durar 30 anos, como acontecia nesse aí que você tem de 79, cara. Sim. As coisas, infelizmente, elas vão... cada vez mais a ideia é ser algo barato, só que de menor durabilidade. Indiferente a gente como fabricante, a gente por atuar na área industrial, a gente faz uma solução muito mais robusta do que um chiller que você vai ver de climatização, né? Que é uma aplicação diferente. Mas mesmo assim, as coisas cada vez mais duram menos. Infelizmente, é isso que acontece. É um mercado competitivo, né, cara? Eu passei aí quase 10 anos vendo split de 9 mil a R$1.000. Eu falei, cara, 10 anos se passarem e o split de 9 mil continua R$1.000, ou a margem de lucro é muito ampla, ou estão pelando a máquina todinha. Exato. Tá pelando a máquina e vai tirando as coisas. E é isso, você vê um split hoje de 9 mil, 12 mil BTUs, a menos que seja inverter, um splitzinho padrão, não tem nada de proteção. Faltou gás, queima o compressor, porque não tem nada para proteger ele, fica ciclando e quebra.
É isso, ele vai queimar o motor, alguma coisa assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cristiano. Você acredita que, de fato, um fluido de procedência, de qualidade, faz a diferença no sistema? Você já encontrou algum problema relacionado à qualidade do fluido refrigerante ou não? Então, você sabe, Job, que eu nunca encontrei. O problema é assim, hoje em dia você tem muito fabricante, né? É bom você saber de Sim. quem você está comprando, até mesmo porque, às vezes, o fluido, o problema não é dele ser de procedência ou não, o problema é que, às vezes, o cara que comprou ele, isso eu já vi no mercado, tá? De empresas grandes que pegavam fluido refrigerante, o cilindro, você não consegue colocar gás de volta nele, né? Ele tem uma válvulazinha de retenção para proteger. Não, Eu, a gambiarrada consegue já. exato. A Só que galera eu já não. vi, cara, empresa grande que fazia um furinho assim na válvula, estourava a válvula de retenção, colocava gás de volta reciclado e vendia como novo. Então, assim, eu já vi cada coisa. Então, eu acho que a questão da procedência é muito mais de quem você está comprando. Hoje, você tem as principais marcas, mas você também tem fluidos chineses aí de excelente qualidade. Sim. Eu vou ser muito sincero, eu nunca tive um problema assim de colocar um gás e falar, putz, não tá rendendo, tem que trocar o gás. Só que isso não quer dizer que o gás não seja tão ruim assim, porque às vezes você põe um gás, não dá num sistema grande, às vezes se você perdeu 2, 3% de performance, você não vai perceber. Essa é a É, verdade. é. Então, acho muito importante, sim, prestar atenção de quem está comprando e tudo mais, mas, sinceramente, nunca tive problema, tá, com gás. Eu Agora, tive um hoje em probleminha dia, aqui então, bem. Eu tive um probleminha com o fluido há um tempo atrás, inclusive foi onde eu decidi começar a me aprofundar um pouco mais. Porque todo equipamento que eu estava pegando, ele ficou desarmando por alta, sempre desarmava por alta, desarmava por alta. Cara, e aí eu falei, cara, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado, e eu fiz a troca do fluido refrigerante, botei um fluido com uma procedência, né? E, cara, de fato solucionou o problema. A temperatura de condensação estava ficando muito alta, e aí, provavelmente, por, sei lá, vapores não condensados, por não ter um grau de pureza, não sei. sim. E aí, de fato, o aparelho desarmava por alta, e com todo o processo feito, vácuo, tudo certinho. Sim. Quando eu Então, introduzi o fluido, de é fato, importante justamente saber de quem compra, sabe? Comprar de lojas idôneas, porque a marca é muito importante, mas eu acho também é muito importante comprar de lojas idôneas, porque eu já vi sim. lojas grandes fazendo cada coisa que, rapaz, é impressionante. Você fala, como pode fazer isso? O Cristiano, tem uma curiosidade, a gente estava falando de alumínio, né? E aí é o seguinte, eu comecei a pensar um tempo atrás, até a gente tem um grupo de estudo com o Lucas, o Luco, o Carlinho que está aí, e a gente se perguntando lá nesse grupo, por que que não tinha no sistema de climatização e refrigeração uns evaporadores de microcanal? A gente falou, cara, se é tão eficiente, se eu preciso de um volume de fluido menor, se a área de troca é benéfica para mim, por que que eu não tenho evaporador? E aí eu comecei a ter um contato muito próximo com a Eluma, né? Que é a fabricante de cobre. Aí eu conversei com o Chico, lá com o Francisco Barbosa, que é um camarada top, entende muito de cobre, visitei o processo e vi que o cobre ele tem uma ação antimicrobiana. Essa ação antimicrobiana do cobre, ele inclusive auxilia em anular as bactérias, ele não mata, mas ele deixa de oxigenar, ele anula ali as bactérias, os fungos, e ele evita que isso prolifere. Consequentemente, isso auxilia no controle do odor. E aí eu tive a oportunidade de visitar lá a fábrica da LG, lá na Coreia do Sul, e lá eu encontrei um equipamento da LG com um evaporador de microcanal. Eu falei, caraca, achei um, fiquei felizão, né? Achei um e tal, pô, que legal. Aí desmontei, vi, tirei foto. Aí eu perguntei lá, a tradutora traduziu, eu falei, por que que os equipamentos não saem com o evaporador microcanal? Porque é um baita de um benefício. O rapaz respondeu, não, aqui na Coreia deu problema de mau cheiro. Por quê? Aí isso não está comprovado, isso é uma ideia minha, eu queria ver se faz sentido. Aham. O alumínio não tem essa ação antimicrobiana que o cobre tem. Consequentemente, essa proliferação e a decomposição dos orgânicos ali geram odor. Tanto é que o ar-condicionado do teu carro automotivo é de alumínio e dá mau cheiro no ar. Geralmente o carro fica com aquele cheiro forte quando você liga lá.
Pela tua experiência, Cristiano, eu sei que não é muito a tua área, mas faz sentido, não faz? Eu realmente não sei te dizer dessa parte química, né? Eu não tenho a menor ideia. Na faculdade teve uma matéria lá, Química Geral, que eu reprovei 3 vezes. Mas o que eu sei, por exemplo, tecnicamente falando da parte de refrigeração, qual que é o problema do microcanal? O microcanal você tem os tubinhos de alumínio e você tem as aletas que são soldadas nele. E você tem um espaçamento bem pequeno entre as aletas. Então, qual que é o primeiro problema que vai acontecer? Ele vai bloquear muito rápido. No ar-condicionado, você já não tem tanto esse problema, porque você pega um evaporador de ar-condicionado, você já tem um espaçamento de aleta muito pequeno. Você tem ali, não sei de cabeça, mas coisa de 10 por 16. polegada. Tem uns que é 10 por polegada. Mas eu acho que até mais se bobear. Mas enfim, 10 aletas por polegada, isso é muita aleta. Já é um espaçamento pequenininho. Você pega na refrigeração industrial, se usa às vezes 4 aletas por polegada, até menos, às vezes 3 aletas por polegada, porque esse é um espaçamento grande, porque senão ele bloqueia de gelo, né? O problema é que essa distância entre uma aleta e outra, a aleta cria gelo, esse gelo vai e fecha a passagem de ar. No microcanal, você tem um espaço muito pequeno entre eles. Se você deixar um espaço grande, você vai meio que perder essa eficiência do microcanal. Então, o problema que a gente vê na refrigeração industrial não se Não aplica tinha visto desse lado. por causa de bloqueio. Não dá para você fazer um evaporador de microcanal. Aí você usa tubo e aleta e faz eles com espaçamento bem grande. Tem também a questão da circuitação. Você tem os circuitos de cobre, eles não são retinhos, os evaporadores. Você tem um tubo aqui, o tubo de trás, ele está mais ou menos assim. Então, tem esse lance que você não tem muito como fazer. O condensado mesmo para escorrer seria um problema, né? Porque o condensado teria pouca área ali para escorrer. A estrutura física dele atrapalharia isso, né? Você não conseguiria instalar uma resistência se quisesse. Não é que não seria muito difícil instalar uma resistência. Tem essa questão que eu também não tinha pensado, o tubo é chato. Então, na hora que você vai escorrer isso, ele vai criar muita resistência. Então, acho que são esses o motivo. Tecnicamente, já não seria viável por esses motivos. Agora, a questão do odor realmente é um aprendizado para mim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Cara, foi uma surpresa para mim. Foi um achado assim que eu fiquei bem feliz de ter descoberto, mas também não tem nada comprovado, né? Eu preciso, é só uma ideia por conta disso, mau cheiro, e aí associei isso ao carro. Enfim, tem uma pergunta muito bacana aqui do Reginaldo Renzon, né, meu amigo aqui do Rio de Janeiro. Ele: bom dia a todos. Em relação ao gasto energético, um sistema cascata em uma solução para altas temperaturas de descarga e os sistemas com fluidos naturais, com amônia, CO2 e etc. Deixa eu botar a pergunta dele aqui para você ver. Olha aí. É uma solução. Eu não consegui entender direito a pergunta dele também, não. Em relação ao gasto energético, o sistema em cascata é uma solução para altas temperaturas de descarga. Ele ajuda um pouco. Vamos tirar essa segunda parte por enquanto, né? Quando a gente fala de altas temperaturas de descarga, o que acontece, por exemplo, quanto maior a taxa de compressão do compressor, maior a sua temperatura de descarga. Uma coisa que às vezes é até um pouco contraintuitivo, né? Porque assim, se você está trabalhando num sistema que está evaporando a menos 30, você vai ter uma temperatura de descarga mais alta do que num sistema de ar-condicionado que você está evaporando a 2, 5 graus positivos. Porque quanto maior a sua temperatura de evaporação, menor vai ser a sua temperatura de descarga, o que às vezes deixa a gente meio doido, né? Você fala, bom, se o gás está chegando frio, está chegando a menos 20 no compressor, pô, minha descarga vai ser mais baixa. Mas não, porque o trabalho do compressor é muito maior e a vazão mássica dele é menor. Então imagina o seguinte, na hora que o pistão desce, a quantidade de massa que entra nele é menor. Não se preocupa com o cachorro aí não, porque a gente já tem os convidados da gente, vira e mexe tem. A gente já separou até um saco de ração aqui para tu dar para ele aí. Os bichos fazem barulho, rapaz. Eles falam, eu não sei como até agora eles não quiseram falar, é que eles gostam de participar da live. Então, assim, basicamente é isso. Quanto mais baixa a sua temperatura de evaporação, mais alta vai ser a sua temperatura de descarga. E alguns gases, o 404 ele até não sofre tanto. Quando a gente pegava o antigo R22, ele sofria muito mais.
Aí, uma das soluções para amenizar isso e também amenizar o compressor é justamente usar um sistema em cascata, como ele falou. Então, você poderia ter um sistema ali a menos 30, ou cascata ou booster, tá? Eu já vou explicar a diferença entre eles. O cascata, o que é? Você ter dois sistemas separados. Imagina o seguinte, você tem um sistema que evapora a menos 50 graus, e aí ele condensa a menos 10. Como que ele condensa a menos 10? Você tem um outro sistema, que esse sistema evapora a menos 10, menos 15, para fazer a condensação desse primeiro, certo? Isso é um cascata, são dois sistemas separados, e o condensador de um é o evaporador do outro. Ou seja, só um minuto, Cristiano, deixa eu te interromper assim. Para a galera que trabalha com split, que não entende bem, o teu condensador do split, que é resfriar a ar, é como se fosse um outro sistema de refrigeração para resfriar esse seu condensador. Ou seja, não é o ar que resfria ele, é um outro fluido, é um sistema de refrigeração para resfriar a condensação de outro sistema. Aí chama de sistema cascata. Exatamente isso? Exatamente isso. Esse é o cascata. Então, assim, são dois sistemas, você pode até usar dois gases diferentes. Isso tem sido muito utilizado para câmaras de ultra baixa temperatura, né? Quando você tem ali menos 80, menos 70 na câmara. Esse é o cascata. Então, o que vai acontecer? Aí você diminui sua temperatura de descarga, porque um sistema está fazendo menos 50 para menos 10, então ele vai ter uma temperatura de descarga baixa, e o outro está fazendo menos 15 para 45. Então você diminui essa temperatura de descarga. Ou você faz o booster. A diferença do booster é como se fosse dois compressores em paralelo. Imagina o seguinte, um compressor pega o menos 40, comprime, a descarga desse compressor você vai jogar na sucção de um outro compressor, que aí ele vai fazer o segundo estágio de compressão. Que é o compressor de duplo estágio da Bits, que a Bits utiliza também. Ele faz exatamente isso. O compressor de duplo estágio ele tem 6 cilindros. Os 2 cilindros é o de baixa, então o gás entra, comprime nesses 2 cilindros e joga para o cilindro de alta, para os últimos 2 cilindros de alta. Então, realmente, isso vai diminuir a sua temperatura de descarga e vai aumentar a eficiência. Isso é uma baita de uma eficiência. Ele pega esse fluido que foi e joga direto na sucção do compressor lá, né? Exato. Para baixas temperaturas, ali abaixo de menos 30, sistema booster ou cascata, eles são muito eficientes, são soluções normalmente interessantes. O problema é óbvio, ele é mais caro e mais complexo, porque aí você tem dois sistemas que tem que trabalhar em equilíbrio. Às vezes o sistema não está funcionando bem, só que às vezes é o sistema de alta, outras vezes é o sistema de baixa, porque é meio que uma coisa única. Então você aumenta um pouco a complexidade. Para um túnel de congelamento, Cristiano, vocês também produzem túnel de congelamento também, sim, certo? Bastante. É uma carga muito severa. Nesse caso, eu já ouvi falar, inclusive o mestre Masson comentou com a gente aqui algumas situações, de que o compressor de duplo estágio se faz necessário nessas condições de túnel de congelamento, né? E eu acredito que é uma carga tão severa que um dos principais fatores ali é, de fato, a saúde do compressor. Porque o superaquecimento deve disparar lá em cima e você tem que ter alguma coisa que faça isso, garantir a saúde desse compressor, né? Como que funciona essa parte aí de túnel, para a galera entender um pouco? Quando a gente fala de túnel de congelamento, você tem algumas preocupações, né? O primeiro deles, quando você liga o túnel, porque assim, o túnel de congelamento, normalmente você projeta ele para o túnel trabalhar entre menos 25 e menos 35, o ambiente. Então você está evaporando ali a menos 40, a menos 45. Qual o primeiro problema? Quando você liga esse túnel, imagina o seguinte, seu túnel está 30 graus positivo, você parou a produção, ele está lá. Ele foi feito para ficar menos 30. Na hora que você liga ele, que ele está 35 graus positivos, o primeiro problema, você tem um calor que vem dele tão grande que pode desarmar por alto o seu sistema. Por alto, Então, você tem que ter um freio de mão. Como que a gente faz isso? Normalmente, você usa um MOP na válvula, né? Não sei para quem já ouviu, você tem válvula de expansão que tem MOP, que eles chamam. O MOP, pressão máxima de operação, né? Exatamente. Seria em inglês, Maximum Operation Pressure. Seria a máxima pressão de operação. Como se usa hoje, túnel basicamente é válvula eletrônica. A gente não faz mais túnel com válvula termostática. As válvulas eletrônicas baratearam muito, então, tranquilo. Aí você vai lá num parâmetro e você limita ele. Aí você vai ter o segundo problema, às vezes, que é o superaquecimento muito alto. Porque o que ele faz? Você abriu a válvula. Se a pressão de sucção subir muito, ele fecha a válvula para segurar. Só que na hora que ele fecha a válvula, seu superaquecimento sobe. Exato.
Aí você tem que tomar cuidado com a temperatura de descarga. Mas geralmente isso também é coisa de meia hora, o túnel já está na temperatura. Então, tranquilo, é só tomar cuidado com isso. Tem um mop na válvula. Aí tem o que você falou. Um túnel, você vai trabalhar menos 40, menos 45. Você pega um compressor a pistão de simples estágio, né, o padrão aí, um semermético da Bitzer, um 6FE40, 44, ele pode trabalhar nesse regime, só que você está muito no limite dele. Então, assim, o compressor, obviamente, ele sofre um pouquinho mais, entendeu? Então, e ele tem uma eficiência muito ruim nesse tipo de sistema. Aí é onde o duplo estágio ele vai super bem, entendeu? Eu vou até abrir aqui, eu acho que dá para a gente compartilhar a tela, né? Acho que dá, sim. Quem me ajuda geralmente é o cowboy, que eu sou muito ruim nessa... Então, compartilhar a tela. Deixa eu mostrar aqui o programinha da Bitzer. Vocês estão vendo a minha tela aí? Deixa eu adicionar aqui. Show. Ó, se a gente pegar aqui, tô pegando um compressor. O maior modelo da Bitzer, 6FE44. A menos, vamos colocar aqui, menos 40 com 45, tá? A gente tem 17 kW de capacidade. Isso aqui, se a gente for 17 kW vezes 860, a gente está falando de 14.600 kcal, mais ou menos. Então, você tem um COP aqui ó, de 0,88, né? Lembrando, o COP é o coeficiente de performance. Basicamente, quanto mais alto esse valor, menos energia o seu compressor gasta, né? Então, olha só esse COP muito baixo e olha a nossa temperatura de descarga aqui, 99 graus. Já está bem alto, eu estou com um super alta. De 10. E eu estou usando aqui ó, um superaquecimento de 10. Se eu já boto uns 30, já vai para 118 graus. Um óleo poliéster, um óleo sintético poliéster. Graus. O ideal é você ficar ali abaixo de uns 110. Até uns 120 está ok, mas você vê que já está muito no limite. Agora eu vou pegar um compressor de duplo estágio. Vou pegar aqui o duplo estágio. Marcos Eusébio curtiu, hein? Grande Marcão. Gente boníssima. Os melhores. Sabe que o Marcão mora aqui do meu lado, né, cara? Sério? Mas tu mora em São Bernardo também? Não, eu moro em São Paulo. Mas ele mora aqui pertinho de mim. Eu moro no Ipiranga, ele mora aqui... ele mora no Ipiranga mesmo. Vocês não saem de perto do Senai daí, né, cara? Exato. Vocês estão aí no Oscar Rodrigues Alves. Eu já fui lá na casa dele já buscar algumas coisas que eu precisava. Ele é gente boa demais. Cara, ele é um cara incrível. O Marcão é muito foda. Então, ó, aí eu peguei aqui, ó, um compressor de 6FE44. Esse aqui é um compressor de 44 cavalos, tá? Esse finalzinho aqui, ó, do código da Bitzer é a potência dele. Então, ele tá me dando 17 kW, um compressor de 44 cavalos, tá? Ele tá dando 17 kW de capacidade de frio, né? Se a gente pegar o duplo estágio, o maior, que é 30 cavalos, ele tá me dando 26. Ele é um compressor menor e tá me dando muito mais capacidade. Né? Olha o nosso COP aqui, foi para 1.1. 1.1. Então a gente saiu de 88. Então se a gente pegar aqui 1.1 dividido por 0.88, a gente aumentou 25% o nosso COP. Então o duplo estágio para baixa temperatura ele é imbatível, mas aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Isso aqui é o envelope dele. Dá para ver aí, Job? Dá para ver. Ó, esse compressor ele pode evaporar no máximo a menos 25. Aqui ó, é a nossa evaporação. Tá? Ele não pode ter uma pressão de sucção maior que menos 25. Então, se a gente pegar na reguinha da Danfoss lá... Menos 25, qual o fluido aí? 404. Então, vamos pegar aqui 404... Só enquanto você vai procurando aí, Cristiano, a galera da pendurada aí, a galera do split, a galera do igual eu aí, quando a gente fala em superaquecimento, tá vendo esse quadradinho interno aí, ó? Esse quadradinho interno é o envelope do compressor, é a zona de segurança do compressor, onde o compressor trabalha em condições de operações normais. Então, quando você faz uma carga de fluido por pressão,
quando você não faz uma carga de fluido adequada, não se atenta ao superaquecimento, em climatização não foi feita uma carga por balança, essa zona de segurança, o seu compressor pode estar trabalhando fora dela. E isso justifica um compressor, em vez de durar 10 anos, durar 2. Porque Perfeito. é um problema que vai acontecer a médio e longo prazo. Então, você instalou um split hoje e ficou fora dessa zona de segurança, é carro novo. Ele vai rodar mesmo fora da zona de segurança. Mas daqui a 2 anos, o teu cliente está tendo que comprar um compressor novo porque você não se atentou à faixa de operação segura do compressor, do teu split, do teu ACJ, do teu chiller, em tudo que você está falando. Por isso a importância de entender a termodinâmica, os conceitos básicos, para você manter a segurança do sistema. Exatamente. É isso aí, Diogo. Perfeito. Isso aqui é como se fosse o contagiros do carro lá, né? Ele mostra ali a faixa que você entra no vermelho de rotação. Aqui a gente estaria entrando no vermelho se a nossa pressão de sucção tivesse acima, ó, ele está falando menos 25 graus, ó, não sei se dá para enxergar aí, menos 25 graus vai dar 21 PSI, né? Sim. Não sei se a gente consegue enxergar aí, mas se vocês pegarem na régua, então, basicamente, se a nossa sucção ficar acima de 21 PSI, você já está fora da zona de conforto do compressor. O que isso significa? Ele vai exigir mais potência do motor, potência que o motor não tem. E aí o que pode acontecer? O compressor queimar. Essa é uma das primeiras coisas que pode acontecer, o motor queimar. Então, quando você aplica um compressor de dupla estágio, ele é muito bom, só que você tem que saber as limitações dele, né? Ele tem um sistema de subresfriamento que, se não estiver funcionando, ele vai superaquecer o motor. Ele tem um problema de vibração muito grande, né? Por exemplo, os nossos racks, quando é compressor dupla estágio, a gente não usa cobre. Não que não possa, é muito comum se usar cobre. Eu ia te perguntar isso, cara. Eu vi que você usa aço carbono. Exatamente. Por quê? Porque o duplo estágio, ele é um compressor desbalanceado. Ele é um compressor 6 cilindros, tá certo? Igual a gente tá vendo aqui, ó, no desenho. Só que o que Calma aí, deixa eu acontece? botar. Olha lá. Basicamente, ele é um compressor de 6 cilindros, tá? Então, você tem aqui... Você imagina o seguinte, o gás, ele vem, ele entra primeiro nesses 2 pistões aqui, nesses 4 pistões. Depois, ele é comprimido e é jogado para cá. Então, o que acontece? Você não tem um compressor totalmente balanceado. Ele tem mais força aqui numa componente do que na outra. Então, isso faz com que ele tenha uma vibração maior. Ele é um compressor que vibra bastante. E aí, se você usa cobre, é muito comum você ter vazamentos ali. Então, o que a gente faz? Toda a parte de coletor de sucção, descarga, é feita em aço carbono. E aí você não tem problema de vazamento. Não significa que está errado usar cobre, tá? Muita gente usa e não é errado. É apenas uma segurança nossa, porque fazer em aço carbono é muito mais trabalhoso. Fazer uma solda de tubo de aço carbono demora 10 vezes mais que fazer uma solda em cobre, né? Precisa de uma mão de obra especializada, só que, cara, nunca mais na vida você vai ter problema de vazamento. Agora é o seguinte, Cristiano, eu vi lá que você colocou aço carbono, o Vibraflex não resolveria esse problema? Putz, não resolve, porque ele, claro que ele atenua, né? Sim. Mas lembrando que ele tem que estar na horizontal, né? Já viu o pessoal colocando ele na vertical aí, ele perde totalmente a funcionalidade dele. Ele tem que ser... Na verdade, ele tem que estar de acordo com o eixo de movimentação do seu compressor. Um compressor semi-hermético, o eixo dele está aqui, certo? Ele gira nessa posição. Então, você tem que estar sempre com ele paralelo ao virabrequim do compressor. Se você instalar no compressor scroll, o compressor scroll, o eixo é nessa posição, é em pé. Então, o seu flexível também tem que estar em pé, ele tem que estar paralelo. Para ele atenuar. Entendeu? Ele tem que estar sempre paralelo, porque o compressor scroll, ele se movimenta assim. Sei lá, tô tentando fazer aqui, mas não é fácil. Então, o seu flexível tem que estar aqui assim também, porque se você montar ele nessa posição, você vai estar comprimindo o flexível e esticando ele. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para atenuar esse movimento. Então, Ou seja, ele funciona, mas em algumas situações, mesmo ele funcionando, a vibração é tão excessiva que ainda pode gerar. Para garantir aí, cara, você pega... isso, você pega aquela saída ali do compressor, às vezes, cara, eu já peguei caso de romper o tubo de cobre, sabe? Romper conexão, porque a vibração, ela é alta, cara. Então, mesmo tendo Vibraflex,
pode acontecer. Sim. Aí você desenvolveu a solução de colocar o aço carbono por conta de ser mais resistente somente naquele trecho ali do rack, né? Depois, na saída do rack, nas tubulações ali que Isso, vão aí é para as cobre. linhas, aí mete Exato. bronca no Aí você cobre. faz cobre normal. É só no rack mesmo, que é por causa daquela vibração do compressor. Normalmente a gente faz ali todos os coletores, as linhas que chegam no compressor, a gente faz tudo em aço carbono. Aí, cara, é para a vida inteira, entendeu? Não dá vazamento nem a pau. E vamos lá. Só para lembrar a galera aí que o COP, galera, de uma maneira bem popular falando para a galera do split aí, até para mim mesmo, o COP é o coeficiente de performance, é a relação de quanto você está pagando para poder climatizar um ambiente ou resfriar um ambiente ou diminuir a temperatura desse ambiente. Só que é o seguinte, geralmente, para a nossa aplicação de split, esse COP, muita gente fala, a máquina tal é muito boa, essa que é a máquina top, mas às vezes o COP dela é menor do que de uma outra máquina. Em equipamentos do tipo inverter, hoje em dia, esse COP é analisado com a máquina em 100%. Hoje entrou um novo tipo de medição, que são as cargas parciais, que chamam de SER. Então, ele avalia um equipamento split, ele é analisado somente em 100%, ou seja, você pode pegar um equipamento split com um COP menor do que um equipamento convencional. Por quê? Porque ele está sendo avaliado somente em 100%. E em 100% ele vai consumir, às vezes, até mais que um equipamento convencional. Porém, existe um método de medição que são avaliando as cargas parciais dele, ou seja, quando ele está reduzido. Então, existe um valor estimado com cargas parciais que vai te dar um valor de SER e não mais o COP. Em refrigeração comercial, também está se analisando as cargas parciais para o coeficiente de performance, Cristiano? Vai depender muito do tipo de análise. O mercado de climatização, ele tem várias normas, né? Então, você não tem muito que fugir delas. No mercado de refrigeração industrial comercial, você não tem tanto isso, você não tem um índice único que avalia, né? Porque você pode então, montar várias coisas diferentes, vários componentes diferentes. Exato. É mais complexo. Então, isso é mais complexo até para o cliente, porque é muito mais fácil dele ser enganado. E é complicado. Então, assim, a gente tenta analisar, a gente, Frigocenter, sempre fazemos uma análise para o cliente de opções e a gente faz um estudo de performance. Para quem assistiu aquela palestra da Abrava, a gente faz um estudo da aplicação dele. Olha, no regime que você vai trabalhar, porque o que você falou está certíssimo, a gente compra um split de 12 mil BTUs, só que a maior parte do ano você não está usando os 12 mil BTUs, um split de 7.500 atenderia. Só que naquele dia muito quente que você vai precisar dos 12 mil. Só que a verdade é que a maior parte do tempo você está usando menos. Então o inverter ele vai se ajustar a isso e é onde você tem esse de cargas parciais. No sistema industrial comercial, isso é muito mais forte. Por isso que a gente usa compressores em paralelo, controle de velocidade do compressor, ou o sistema Varistep, como a Bitzer tem, que é o controle de válvulas de capacidade do cabeçote, para tentar atender essas cargas parciais de maneira mais precisa o suficiente. Só que a gente não tem um índice único, assim, matador, sabe? Isso que é um pouco ruim para o cliente, mas também é difícil de fazer, porque é muito variada as aplicações. Você tem como estimar algo ali, mas também não tem como garantir que seja. Exato. Mais ou menos isso. Trabalhar assim deve ser difícil, hein? Mas também não tem área que é fácil, né, cara? Cada uma tem suas particularidades. Infelizmente não tem dinheiro fácil. Nessa condição aí, Cristiano, eu vi que agora a galera tá numa pegada muito de eficiência energética, né? Porque é o seguinte, a energia tá cara, né? Sim. E a eficiência energética é uma condição que está sendo o carro-chefe de uma aplicação. E eu percebi, eu não sei se você vivenciou isso, eu passei uma semana lá em treinamento com o Marcão lá na Bitzer, que inclusive eu indico para qualquer um esse curso lá da Bitzer, passar lá uma semana de um aprendizado incrível. O que acontece? Muita gente começou a vender eficiência energética e um dos principais ações foi fechar as ilhas de sistema de resfriado e congelado do mercado. Então, ele fechou a ilha. O Danone ficava aberto lá, eu botava a mão, acabou. Agora tem uma vitrine lá. Só que isso foi colocado após o estudo do equipamento, contemplando aquela carga térmica inicial. Hoje, você praticamente
reduziu drasticamente a carga térmica. Com isso, os equipamentos começaram a ficar superdimensionados. Você presenciou isso? Você chegou a ter algum problema por conta disso? Não chegamos até mesmo porque hoje a gente atua pouco, né, no segmento comercial. A gente atua muito mais em padaria e pouco em supermercado. Na Só padaria que você chegou a vivenciar algo? Não, porque eles têm poucos expositores de autosserviço, né? Normalmente é um ou dois, e aí eles não se preocuparam muito em fechar, não. Mas isso pode ocorrer, porque principalmente sistemas mais antigos, o fechamento das portas diminuiu, se eu não me engano, algo em torno de 40% a carga térmica. Isso foi muita Cara, coisa. é muita coisa, cara. É muita coisa. E o cliente Então, mesmo, o cliente, ó, quer nem saber. então, assim, tem que tomar cuidado, principalmente com os sistemas mais antigos de expansão direta. Você tem que tomar cuidado com o arraste de óleo, porque a linha foi dimensionada para uma certa velocidade, para uma certa carga. Talvez você tenha problema de arrasto de óleo, principalmente se a casa de máquinas ficar muito alta. Então, tem que se tomar cuidado com essas coisas, Aí os realmente. compressores já começam a sair, sai o terceiro compressor, sai dois compressores, fica só o primeiro funcionando. E às vezes é um sistema muito antigo, então você não tem inversor de frequência no compressor para modular, então sua evaporação cai muito. Então eu imagino que tenha dado um trabalhinho aí para o pessoal sem isso. E Show. também diminuiu muito a carga, né? Assim, o que antes as empresas vendiam hoje, a própria Bitzer e os fabricantes de compressor, isso diminui muito, né? Porque o pessoal do supermercado, a carga caiu 40%, a carga térmica, então os compressores diminuíram 40%, e o congelados praticamente virou ilha selfie, né? Hoje é bem difícil você ver, bem difícil não, mas a maior parte é ilha selfie. O cara compra aquelas ilhazinhas, a cada 2 metros é uma, liga na tomada, consegue trabalhar com propano, que é um fluido natural, e aí, cara, acabou o problema. Geralmente é 290, né? Tem 404 muito, mas o pessoal também tem ido muito para o 290, que já é uma solução natural, né? E a carga é pequenininha, você tem, sei lá, 200 gramas, acho que até menos de 290. A gente já está com 1h17 aí, eu também não quero tomar muito seu tempo, Cristiano, que eu sei que é uma correria. À vontade, é uma honra estar aqui. Mas assim, cara, eu vou dar a minha opinião. Assim, eu acho que hoje, com a qualificação que a gente tem no mercado e com os métodos de ensino que a gente tem, hoje a aplicação do CO2 aqui no Brasil eu vejo como um retrocesso. Hoje, isso vai ficar na mão de quem entende do sistema, só que você vai ter um volume muito grande de serviço para concentração de pouca mão de obra. Você não vai ter como. Como que você visualiza isso? Eu sei que você parece que gosta dessa aplicação, curte, de fato, atendendo as questões, porque é o seguinte, eu tenho que atender, eu, Job, como instalador, eu tenho que atender as leis, as normas e segui-las, né? Então, assim, eu vou seguir, sim, todas as leis e as normas que me forem determinadas. Porém, a minha preocupação é com a performance do ambiente, do equipamento, né? Sim. Eu sei que existem todas as questões ambientais e tal, mas a minha preocupação como técnico é com o equipamento. Por isso que eu vou atender as normas legais, mas o meu objetivo é que o equipamento do meu cliente tenha uma baita performance, porque eu sou mecânico de refrigeração, entendeu? Sim. Então, assim, dentro das leis, eu vou focar no meu sistema. Como que você vê esse mercado nacional hoje com os fluidos naturais? Eu concordo totalmente com você, Job. E até o que eu tinha falado na apresentação de quinta-feira da Brava, eu fiz um comparativo entre 4 sistemas. Um deles usando só 507, que, para quem não sabe, é um fluido muito parecido com o 404 ali, que seria 100% sintético, uma solução simples, né? Compressor que a gente está acostumado a ver. E fiz umas outras soluções com CO2 e 404, CO2 e propano, CO2 e amônio. Eu sempre falo para o cliente o seguinte, cara, a manutenção é um ponto crítico. Então, assim, a gente faz um sistema lindo que funciona super bem, a performance é excelente. Só que a questão é, como vai estar a performance daqui a um ano? Porque o sistema tem que ter atenção, tudo tem que ter manutenção. E quanto mais complexidade você traz para o sistema, maior é o problema no futuro, porque mais caro vai ser sua manutenção, são mais componentes, e mais difícil vai ser. Então,
Eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente sempre tem que primar por uma simplicidade. Tem que ter eficiência, mas tem que se pensar na manutenção. E o Brasil é um país que não adianta, a gente é carente de mão de obra técnica, porque isso é triste, eu não sei o que acontece. A pessoa, assim, ou ela decide ser um pouco mais técnica e decide para uma área de engenharia e acha que não deve pôr a mão na massa, porque, sei lá, sou um engenheiro, eu não devo pôr a mão na massa, ou ele decide, às vezes, não se especializar. O técnico é pouco valorizado, às vezes. A gente deveria ter uma mão de obra técnica melhor e mais bem paga, entendeu? Sim, e eu também, por outro lado, eu também falo para o pessoal, quando a gente dá treinamento lá na empresa, eu falo o seguinte, cara, se você é um bom técnico, se valorize e o cliente vai pagar, porque quando o cliente pega um cara que é bom de manutenção, o cliente não solta mais, porque todo cliente apanha com manutenção, seja em ar-condicionado, seja em geladeira comercial, seja numa instalação industrial. Quando o cara pega um cara bom, ele vai pagar o que você quer e ele não vai querer que você saia de lá, porque exatamente. Todo mundo sofre. Então, respondendo, eu concordo com você, eu acho que o sistema tem que ser simples, só que é inevitável que com o passar dos anos a gente aumente a complexidade dos sistemas, porque as exigências ambientais vão aumentando. Se a gente pegar, você também está há bastante tempo aí, nada melhor do que era o R22 lá atrás. O R22 é minha vida, o R22 eu sou apaixonado. Exato. Mas é assim, era um fluido que não era inflamável, tem uma boa eficiência energética, funciona para ar-condicionado, para resfriados, para congelados, para túnel. Exato. Não é um blend, né? Toda a família 400 é uma mistura de gases, então tem que pôr no estado líquido. Se tem vazamento, você pode ter problemas. Tem temperatura glide, um monte de problemas. O R22 não tinha. Agora, não dá mais para usar R22. R22 não é mais... Você vai fazer manutenção, mas não dá para fazer um sistema novo usando R22. Aí você vai fazer ar-condicionado com 410. Só que se você vai fazer frio alimentar e expansão direta, já não dá para fazer com 410. Você vai fazer um congelados, você já vai talvez para um 507, um 404. Daqui a pouco, esses gases, assim, uns 10 anos talvez, eles vão começar a ter sérias restrições. E aí você vai ter que ter sistemas mais complexos. Você vai querer usar um fluido natural, um propano, você não vai poder fazer expansão direta, vai ter que ser num chiller com fluido secundário. Você vai querer fazer um congelados, você vai ter que usar um CO2 com propano. Então, a complexidade vai aumentar. Só que o lado bom disso é que, para quem é técnico, o pessoal que está aqui nos ouvindo, acredito que a maior parte seja o pessoal de campo que está lá trabalhando. Sim. Isso é muito bom para a gente, porque vocês têm um potencial de se valorizar muito mais, porque não vai mais ser qualquer mecânico que vai lá pôr a mão num sistema desse. O cara vai ter que saber... Esse é um ponto positivo. Ele vai ter que saber o que está fazendo. E se você sabe o que você está fazendo, você cobra caro por isso. Porque poucas pessoas vão saber o que estão fazendo. Então... assim, hoje está muita informação, né, Cristiano? Hoje tem muita informação. Exato, cara. Às vezes hoje... você não sabe como mexe ali num compressor específico, entra no YouTube, põe lá, provavelmente alguém vai estar fazendo um vídeo e vai estar te explicando muito melhor, às vezes, do que um curso sobre aquele compressor, cara. Então... Eu acho que o teu lá, por exemplo, né? Pô, obrigado. A gente tem o canal. Fazer o pequeno merchan aí para quem não conhece, cara, mas fala entra ali, do canal Frigo Center. Isso, fala do canal e também fala que eu vi que você tem alguns treinamentos que, inclusive, eu quero já ir fazer quando estiver livre. Porra, vai ser um na prazer. Frigo Center, cara. Você me avisa aí, quando você for para eu estender o tapete vermelho ali para te receber. Tá maluco. Tem previsão para o treinamento presencial, Cristiano? A gente tem agora, se eu não me engano, em novembro, a gente vai ter um curso de refrigeração de transporte, que é refrigeração para baú. A gente tem 2 módulos do curso, que é o profissional e o sênior, que são 4 dias, né? O profissional é o primeiro módulo, que a gente foca mais na parte mecânica do sistema de refrigeração de baú, que esse também é um mercado muito legal. E é um mercado carente, cara, carente. Nossa, mãe. E no final, cara, é tudo igual, entendeu? Assim, você instalar um split de ar-condicionado ou trabalhar com refrigeração de transporte ou refrigeração industrial, você vai ter que saber mais sobre aquele compressor especificamente, mas assim, a refrigeração em si, gente, não tem grandes diferenças.
entendeu? Eu vou fazer esse curso, hein, cara? Me espera aí que eu vou fazer uma bateria de cursos aí na Frigocenter. Vai ser um prazer. Então, a gente tem esse profissional que fala mais sobre todos os sistemas em frente do fabricante de refrigeração de baú, e a gente tem o módulo sênior, que abrange muito mais a parte eletrônica do nosso equipamento. Aí a gente tem o curso de refrigeração industrial básico, que a gente deve ter ainda um esse ano. Se for acontecer, vai ser em dezembro ou talvez em janeiro do ano que vem, mas a data ainda não está fechada. E a gente está tentando organizar ainda esse ano, em dezembro, um curso de automação focado em refrigeração, que o pessoal tem pedido muito isso, e a gente já montou o curso, a gente só ainda não conseguiu arranjar ali a grade, ver quando a gente vai montar, mas vai ser entre dezembro ou início do ano que vem o curso de automação focado em refrigeração. Mas quando eu for, eu quero ver também o processo de montagem dos equipamentos, hein? Quero dar um Mas passeio. é tudo junto, fica na fábrica, a gente visita lá, acompanha a fábrica, porque o centro de treinamento fica embaixo ali do piso da fábrica, então legal. Fica em contato com tudo isso. E aí, como fazendo o merchan, a gente tem o canal aqui da Frigocenter, no YouTube. Se vocês entrarem lá, tem alguns vídeos de conteúdo. Gostaria que tivesse mais, mas... São muito bons os vídeos e foi lá que eu achei o Cristiano, cara. Vale a pena dar uma assistida lá. Muito boa a produção. Valeu, cara, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Então a gente tenta trazer bastante conteúdo, né, para o pessoal. Frigocenter, procura lá no YouTube. Exato, tem as redes sociais, né? O nosso Facebook, Instagram. Eu tenho tentado fazer mais stories ali no Instagram também para falar sobre o dia a dia pro pessoal, porque quando eu faço um vídeo para o YouTube, a produção não é nada especial. Eu gravo no celular e faço uma edição simples. Mas a gente tenta ir muito atrás do conteúdo, porque uma coisa é o que eu sei do dia a dia, mas quando você vai explicar para alguém, você tem que ir atrás de onde veio essa informação. Eu tento ser o mais detalhado possível para passar essa informação. Então, dá um trabalhinho montar o vídeo. Sim. Mas eu tento estar sempre colocando algum videozinho lá de conteúdo. Coloca assim, porque o feito é melhor do que o perfeito, cara. Exato, concordo totalmente com você. O feito é melhor do que o perfeito. Qualquer conteúdo que você trouxer, com certeza vai ter um baita de uma aceitação pela gente. E tanto no Instagram, se você tiver uns stories lá que tenha conteúdo técnico, me marca que eu vou ter o maior prazer de compartilhar. Aqui, legal. Eu sempre defendo, quem guarda informação é HD, meu patrão. A gente tem que botar informação para fora e deixar o mercado gerar. Exato. Normalmente quem guarda informação também é porque tem pouca informação. O cara tem medo. Você não tem que guardar, tem que explicar, ensinar. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei de passar para frente o conteúdo. Acho que é muito legal isso, né? Show. Cristiano, cara, queria te agradecer. A gente está com 1h27 aí, disponibilizar o teu domingo com a correria que deve ser a tua vida. Prazer. Montando um hack, tocando uma fábrica, fazendo vídeo, fazendo seminário na Brava. Cara, obrigado. Deixa suas considerações finais aí para a galera. Quem quiser te encontrar, rede social. Obrigado mesmo, tá? Imagina, Job, eu que agradeço muito aí. É um prazer, tá? Se quiser, posso vir aí novamente. Para mim é uma honra estar aqui. Com certeza. Vamos marcar. Para mim é uma honra estar aqui, né? Agradeço aí todo mundo que ficou acompanhando a gente aí um domingão, 9h da manhã, esse domingo feio. A gente chegou aqui em São Paulo, tá 120 triste. pessoas a gente chegou aí hoje. Olha que Estamos legal. com 94 pessoas agora. Muito show. E então, só tem a agradecer, né? E aí tem lá minhas redes sociais, Cristiano Aires, você vai ver lá no Face. Tem o Instagram da empresa, né? Frigocenter, e o Face também. Eu estou tentando fazer mais stories por lá, coisa mais simples do dia a dia, mostrar ali, às vezes está em campo, fazer um vídeo, mostrar a fábrica, fazer coisas mais simples. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, comenta lá, porque eu vejo todos os comentários. Às vezes eu não consigo responder, mas eu vejo. Quando você vê um history ali do Instagram, fui eu que fiz, tá no meu celular, não tem agência nem nada. Eu gravo ali na hora, publico pro pessoal, respondo quando eu posso. O YouTube da empresa também eu sempre acompanho e tento responder lá, tá? Então é isso, se inscreva lá no canal também do YouTube, dá uma força aí, e o que precisar, a gente está aí para ajudar. Foi um prazer imenso, Job. Muito obrigado. Cara. E último recado, se você trabalha na área de manutenção, acompanha aí o Job, acompanha os canais que tem, se especializa, porque cada vez mais você vai ter que ser mais técnico, isso vai ser bom, porque você vai receber mais, vai ganhar mais, vai ter menos gente aí concorrendo, porque esse mercado de refrigeração, seja ele ar-condicionado, comercial ou industrial, é muito carente. É muito carente.
A gente tem muita coisa para trabalhar ainda, muito. Exato. O Antônio está falando aqui, Antônio Carlos Batista, falando, Job, vê com ele, com o Cristiano, para trazer uma abordagem na próxima live sobre glicol. Uma boa. Beleza, podemos marcar sim, Job. Estou aí à sua disposição. Cristiano, que você tenha uma semana abençoada, meu amigo. Obrigado aí. Você também, que você Job, tenha sucesso aí no seu trabalho, na sua carreira. A gente. Cara, e que a gente possa, de fato, construir mais pontes e derrubar mais muros e que a refrigeração se torne mais única, mais unida e de que essa ponta da engenharia se junte com a ponta penduradora e que faça essa engrenagem girar de uma maneira uniforme para que a gente tenha um mercado melhor. E vou te falar, cada dia que eu encontro uma pessoa igual a você, igual o Marcos Eusébio, eu tenho a certeza que a gente vai conseguir melhorar esse mercado, cara. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Um bom dia aí e boa semana para todo mundo. Valeu, um abraço. Bom, galera, tá aí mais um Café com Job, Cristiano Aires, um fera aí que a gente achei ele no YouTube essa semana, entrei em contato com ele. Cara, você precisa ir lá no café. Obrigado a todos vocês que sempre nos ajudam, que sempre estão aqui trocando ideia, levando informação. Eu sei que às vezes o papo fica muito técnico, mesmo que você não entenda alguma coisa muito técnico, pega esse dado e procura para ver o que é. Isso vai fazer você aprender, vai fazer você entender. Tem várias coisas que ele falou aqui que eu não entendi assim, de conhecimento. Então, opa, falou disso aqui de glicol, vou lá procurar. Ah, falou isso aqui de CO2, pô, vou lá procurar. Isso vai fazer a gente crescer e caminhar. Beleza, galera? Queria agradecer minha amiga Priscila Baioco, que está aí presente num domingo desse, sempre dando essa força. A Armacel, uma incentivadora desse programa. Obrigado a todo mundo da Armacel, a Priscila, o seu Lineu, o Mansur, o Borsati, todo mundo, desde a fábrica lá no Lina, a galera que está apoiando para que você coloque um isolamento térmico de qualidade na tua obra. Como eu já falei, o isolamento térmico está diretamente ligado à eficiência energética. O consumo de energia reduz desde que você compre um isolamento de qualidade e aplique ele de maneira correta. A Armacel fornece o isolamento de qualidade e te ensina a aplicar de maneira correta. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, procura a Armacel, tanto a Baioco no Instagram quanto o Job, e a gente faz essa junção aí. Beleza? Queria agradecer também a Chemours, que está aqui ajudando a gente nesse programa também. Obrigado a todo mundo da Chemours. A gente vai trazer em breve aqui conteúdo sobre fluido refrigerante também. E também a nossa mãezona Clima Rio, que está aí sempre nos auxiliando. Alô, Gilson, vamos acordar, Gilson? Vamos para cima. Senhores, um bom domingo, um domingo abençoado. Vou lá resolver aquele problema daquele VRF que eu não consegui resolver. Vou sair daqui agora e vou lá e só saio de lá quando resolver. Um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus, aproveitem a família nesse domingo maravilhoso e vamos para cima, porque a vida é agora e dinheiro, meu patrão, somente papel. Um abraço, fiquem com Deus